Graça e paz, amados, Deus no controle. Estamos iniciando o nosso culto de hoje, essa sexta-feira, uma transmissão diretamente aqui da nossa casa. Que você possa também participar através dessa live, aí na sua casa, divulgar esse culto, esse trabalho, para que outras pessoas também possam participar. Hoje, sexta-feira, feriado, muitas pessoas vivenciando esse tempo novo. Um feriado como esse, muitas pessoas aprisionadas no isolamento. E nós estamos aqui também cumprindo as determinações. Nós vamos estar meditando na palavra, adorando o Senhor e pedindo a Deus a bênção sobre todo o nosso povo, toda a igreja, toda a cidade. Vamos falar com Deus. Abra o seu coração nessa noite, para nós assim estarmos também sendo abençoados. Lembre de alguém que você quer orar nesta noite, pessoas precisando da oração. Quero lembrar aqui de uma família que tem 10 pessoas dentro de uma casa, vivendo um momento de isolamento, quase que 100% está enfrentando essa pandemia. Quero lembrar aqui também da esposa do Sr. Fitico, lá do Hotel Carvalho, que era conhecida também, faleceu, vítima da Covid. Que Deus possa consolar essa família. E que Deus possa consolar também todos os outros demais que perderam seus entes queridos. Quero também aqui abraçar todas as famílias da cidade de Taparuba, que também teve grandes perdas. Mas também nós não vamos ficar só com as perdas. Deus também tem operado maravilhas e milagres na vida de pessoas que superaram e estão superando essa pandemia. O interessante é que Deus está no controle. Ele sabe certinho o que Ele faz. Então vamos assim orar e adorar o Senhor por tudo. Em tudo vamos dar glórias ao Senhor. Em tudo dar graças. Amém. E vamos continuar zelando da nossa família, zelando para que você possa também ser aí surpreendido com Deus, com o milagre do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus porque eu também estou praticamente há 7 dias de dar um grande passo, dizer assim que eu também superei a Covid. Amém. Mas nada seria possível se não fosse a mão de Deus. Sendo solidário também com o apóstolo Roberto e toda a família Amai. Vamos falar com Deus, vamos orar. Em Isaías 43, versículo 2 está escrito: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que o Senhor seja glorificado nessa noite. Que o nome dele seja bendito em nome de Jesus. É para ti, Senhor, é por ti que estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Para te glorificar, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do
nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, não. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que eu preciso, Aleluia, Deus. pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Aleluia. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, não. E em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Santo, Aleluia. Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Nós declaramos, ó Pai querido, nossa total dependência de Ti, Senhor. Nós necessitamos, nós somos carentes da Sua misericórdia, Pai. Porque sem a Sua presença neste lugar, nessa casa, na casa de cada um desses que está participando neste momento, na nossa casa, aqui na família pastoral, sem a Sua presença, Deus, o que faríamos, ó Pai? Ai de nós, Senhor, mas o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso sustento. E nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez declarando tudo que vivemos, ó Pai, tudo que temos é para que entre o Rei da Glória em nossa casa, em nossa família, em nossa história, em nossa cidade, para que o Seu nome seja glorificado. Aleluia. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração,
eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. O Rei, Jesus, o Rei da Glória. Abre o seu coração, querido. Meu coração, abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Aleluias. Levante a sua mão e declare, meu querido. Declare ao Senhor: Deus, a casa é sua. A minha casa é casa sua, é morada do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, a minha casa é tua casa. É morada do Deus Santo, é morada do Deus Altíssimo, soberano, todo-poderoso. É o Deus da cura, é o Deus que libera a vitória sobre a minha vida, sobre a sua vida. Declare ao Senhor, declare essa canção ao Senhor. Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Aleluia, aleluia. Ah, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, como se fôssemos verdadeiramente terra seca, terra ressequida, necessitados, carentes da tua graça, carentes do seu perdão, ó Deus, carentes da sua misericórdia. Nós necessitamos de ti, Senhor. Nós necessitamos de ti, Senhor. Venha, Senhor querido, com o bálsamo da cura. Venha, Deus, com a chuva de esperança. Venha, Senhor, com salvação. Libera a bênção sobre as vidas, ó Pai, desses que estão participando conosco nessa noite. Que a sua vitória venha sobre o seu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cante essa canção, meu querido. Faça dela uma oração. Faça dela uma oração nessa noite. E não apenas palavras decoradas, memorizadas, lançadas ao vento, mas que seja diretamente ao coração do Pai. Essa oração cantada. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até minha adoração já não passam de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu
descer. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Terra seca está aqui, terra seca sou eu. Terra seca está aqui, terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Terra seca está aqui, terra seca sou eu. Terra seca está aqui, terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Coloque a mão no seu coração e declare: deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Recebe, Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. Que tudo seja feito, Deus, verdadeiramente para te agradar. Pai, queremos te glorificar porque o Senhor é o Deus presente. O Senhor é um Deus que não depende de estar reunido um povo em um só lugar. Porque onde estivermos clamando pelo seu nome, ali o Senhor está. Aleluia. Nós te louvamos por isso, Deus, por entender que o Senhor é um Deus que está em cada ponto desta cidade, que está em cada lugar, ó Pai querido, em cada um que está acompanhando conosco este culto. Ah, Pai, o Senhor não depende, o Senhor está aqui conosco, mas estará certamente também ali nos Estados Unidos, na Europa, no Rio de Janeiro, em São Paulo, não importa onde o seu nome for
clamado, onde o seu nome for glorificado, ali o Senhor está. Amém. Por isso nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus conosco. Te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a vida de cada ofertante, cada dizimista, ó Pai, na tua casa, cada um daqueles que tem compromisso com a tua obra. E quero, Senhor, também te apresentar a vida do pastor Irã, Deus, que está aqui em recuperação, mas está também continuando, ó Deus, com a mão no arado, trabalhando para ti e por ti, Pai. Te peço em nome de Jesus, que venha, Deus, a unção dos altos céus sobre a mente, sobre a cabeça do teu servo, de maneira que ele seja a boca de Deus nessa hora e que ele venha transmitir às nossas vidas o recado que vem direto do teu coração. Por tudo te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Antes da palavra que se encontra em 1 Samuel 16, quero fazer uma breve colocação do dia de hoje, que celebra-se nas liturgias do catolicismo a sexta-feira da Paixão de Jesus, quando no passado, antes da pandemia, você via movimentação de arranjos das ruas na quinta-feira, com aqueles desenhos bonitos, ornamentados na avenida, para que passasse ali a procissão. Nós não estamos mais nesse tempo, né? Nesse período não teve esse tipo de trabalho. E também a sexta-feira, quando as pessoas fazem penitência, né? Sabemos aí das penitências. No passado, era no meu tempo de criança, quando chegava esse período quaresmal, chegava a Semana Santa, mãe e pai diziam: não pode cortar madeira porque vai sangrar. E a gente acreditava, não pode falar palavrão, xingar, não pode desobedecer porque vai acontecer coisas. Nesse período as pessoas acreditavam muito no passado em lobisomem, nas coisas sobrenaturais. E hoje o povo está na realidade de acreditar naquilo que vê, né? Os mitos, os contos, as lendas, elas caíram por terra. Mas a fé não pode cair por terra, porque a minha fé faz ver além daquilo que a realidade me mostra. Mas eu acredito assim que na mesma fé que movia esse povo no passado, que faziam penitência, pagavam o preço, ela está presente na vida daquele que aceita os desafios do jejum, da oração, da penitência. E nós vamos entender aqui que não adianta você fazer jejum, penitência, abstinência das coisas, se você não guarda o seu coração das coisas paralelas, das coisas ruins, da maledicência, das coisas que são pecado, da palavra mal falada, da desavença, da discórdia, da palavra que você leva e traz, né, daquela conversinha que pode destruir uma família, da violência verbal e tudo isso. Então, é importante relembrar que no passado as pessoas tinham esse temor maior. Mas não adianta você ter um período de 40 dias quaresmal ou de uma semana chamada Semana Santa para você se recolher e falar: não, é Semana Santa, eu não vou extrapolar, eu vou fazer um recuo, eu vou jejuar, eu vou fazer penitência. Mas aí quando passa esse período, o dia de amanhã, sábado, chamado sábado de aleluia na liturgia, é festa, é alegria. A gente escutava nas madrugadas o povo levantando cedo, matando porco para poder recompensar o período quaresmal. Era uma festa, né, de alegria, porque o sábado é o sábado que passa o período da penitência, que antecede o domingo da ressurreição. Tudo bem, festa é festa, mas precisamos entender uma coisa. Uma penitência, um jejum só tem valor se ele tiver um propósito. Isso não precisa ser num tempo quaresmal ou tempo de Semana Santa. Isso serve para todos nós, para nós que somos evangélicos, para as pessoas que estão nos assistindo também. Aí a gente é assistido por pessoas da família e pessoas católicas, pessoas de outras denominações. Não cabe a nós aqui o julgamento ou fazermos aqui uma pregação em cima de liturgias, mas é dizer para todos nós que todo sacrifício só vale a pena se tiver um propósito. Seja ele nesse tempo quaresmal, seja ele no período da semana chamada Semana Santa, né? Por que Semana Santa? É a semana em que, dentro das realidades,
é a semana que foi separada no calendário para designar o período que Jesus foi preso, foi ali açoitado, torturado e levado à cruz. E nesses 3 dias, na quinta-feira, segundo a tradição, ele lava os pés dos seus discípulos, celebra e institui ali a ceia com os seus discípulos e sai para orar no monte, onde ele vai ser preso. Ele vai ser preso nesse dia, nessa quinta-feira, segundo o calendário e a tradição, e conduzido. Depois ele é torturado, morto e levado à cruz, onde ele vai morrer ali na cruz, ser morto na sexta-feira. E no sábado, depois, posteriormente, anunciando o primeiro dia da semana, Jesus ressuscita. Então, tudo isso é uma tradição antiga, mas que só faz sentido se nós tivermos em primeiro plano na nossa vida o amor a Deus, o amor a Jesus e consciência de que tudo só vale a pena se tiver um propósito, amém? Somente para a gente relembrar e passar essa informação. Vamos ao texto de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículos de 1 a 12, uma história conhecida, a história do rei Davi, a história do menino que ficava por detrás das ovelhas, cuidando do rebanho, e que Deus acha graça nessa pessoa e vê no anonimato, onde outros não viam, um grande potencial de alguém que se tornaria um grande rei, um rei segundo o coração de Deus. Vamos ao texto. Versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite. Olha só, nas tradições bíblicas mais eruditas, vem assim: enche um chifre do melhor azeite. E vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: tome uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz-me: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Olha a ordem do Senhor: a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? Geralmente os profetas só levavam palavras de Deus que traziam dureza, coisas que poderiam acontecer no futuro ali, né? Por isso chama profecia, que pudesse trazer coisas terríveis. Aí eles perguntam: é de paz a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê com o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha que palavra abençoada, Deus falando com o profeta. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então fez Jessé passar a Samar, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. 7 pessoas, 7 filhos. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse ainda: falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Amém?
Glórias a Deus. Que essa palavra possa nos falar no nosso coração nesta noite. Que nós possamos aprender aqui algo que possa servir para a nossa vida. Pastor, mas a história de Davi a gente já sabe. Tantas pessoas pregam sobre Davi. É um rei segundo o coração de Deus. É o rei de muitas batalhas, de guerras. O rei que fugiu para não morrer. O rei que poupou a vida de Saul. O rei que Deus viu nele a necessidade de exortação através do profeta, porque também cometeu pecados, o pecado do adultério. É um rei que compôs os salmos, que tocava a harpa, o rei que quando tocava o seu instrumento, os espíritos maus apartavam-se de Saul. Tudo isso nós sabemos porque está descrito na palavra e muito tem se pregado acerca do rei Davi. Mas uma das coisas que nós vamos entender, que na Bíblia não existe a história de Davi sem passar pela história de um homem gigante chamado Golias. Outro homem também gigantesco do exército inimigo. Não existe falar de Davi sem lembrar que este, tão pequeno, tão jovem, com apenas a funda, um instrumento que lançava uma pedra através do giro, pudesse enfrentar um grande homem, um gigante, totalmente armado, preparado para a guerra, todo equipado, chamado Golias. Mas o que nós vamos entender nesta noite? Que ninguém deseja enfrentar algo maior do que ele. A maioria de nós não quer enfrentar um problema maior do que nós. Por isso que a gente ouve essa expressão: Deus não nos dá um fardo acima daquilo que nós podemos suportar, porque a palavra de Deus diz que o jugo é leve, é suave. Jesus disse: o meu jugo é leve. Ou seja, nós sabemos que Deus não nos concede algo muito maior do que aquilo que nós suportamos, apesar de muitas coisas que nós vivemos parecer grande. Então ninguém deseja enfrentar algo maior do que ele. Gigantes são grandes, enormes, fortes, impõem medo. Já viu falar na expressão? Eu lembro que quando eu estava na polícia, para ir à cadeia fazer ronda e fazer o trabalho de perícia, se não tinha grades cortadas, se não estava cavando túnel, eu tinha um colega que estudou comigo, foi policial comigo, ele tinha 2,4 metros, chamado João Batista. Ele era halterofilista, era um moço muito forte, era o meu parceiro de judô. Só que no judô, quando a gente ia para o tatame, eu sobressaía sobre ele. Apesar dele ser muito forte, gigantesco, eu tinha a habilidade de praticar ali o judô. Então eu era propriamente o mais fortinho depois de todos os outros além dele. Então sobrou para mim aquele homem gigantesco. Mas eles perguntavam: como que você consegue derrubar esse moço? Com tamanho peso, tamanho altura, estatura, forte, musculoso. Falei: existe uma técnica, um jeito. Mas a princípio ninguém queria enfrentar esse moço nos treinamentos, porque ele era muito grande. Quando chegava lá na prisão, os presos olhavam para ele e já tremiam de medo pelo seu tamanho. Ou seja, assim também somos nós diante dos grandes problemas da vida. Gigantes são grandes, enormes, fortes, impõem medo. Gigante simboliza os grandes desafios da vida. E quais são os grandes desafios da vida? Quando falamos em problemas, nós pensamos assim: vem aí os gigantes que eu preciso enfrentar, derrotar, que me traz medo, insegurança. Mas geralmente quando a gente fala em vitória, a gente lembra daquela canção: tem sabor de mel. A vitória tem sabor de mel, a vitória é festejada, a vitória conquistada você quer comemorar, você quer usufruir. É como se você tivesse assim: eu mereço ir para a praia, eu mereço estar sob a sombra tomando água de coco, porque eu tive uma vitória muito grande, eu vou comemorar. Geralmente tem pessoas que comemoram tudo, eu era assim, gostava de comemorar tudo. Mas graças a Deus, nós precisamos entender que nós somos desafiados a enfrentar gigantes. Na vida de Davi, vamos destacar alguns pontos fundamentais para que Deus possa nos dar vitória, para nós podermos vencer assim os desafios que a vida às vezes nos impõe. Tem coisa que é normal, natural, mas tem coisa que é imposta.
Tem coisas que você nem estava preparado, buscava aquilo, e alguém lhe impõe um peso, um desafio. Primeira coisa de Davi, fidelidade. Lá em 1 Samuel 16, versículo 11, está dizendo assim: disse mais a Samuel, a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda há o menor que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Por que ele estava fora, não estava em casa? Fidelidade ao seu pai, fidelidade ao seu trabalho, aquilo ao qual foi colocado para ele, designado a ele, que era cuidar das ovelhas lá no campo. Enquanto os outros eram moços, fortes, já valentes, preparando até mesmo para alistar nos exércitos, para ir para a frente de batalha com Saul, quando o gigante está afrontando o povo de Deus, o exército de Deus, os filhos de Jessé estavam lá no campo de batalha. Com certeza já haviam se alistado. E Davi não, Davi está em casa. Mas Davi tinha a fidelidade. Ou seja, quando diz ainda falta o menor da casa, onde ele estava? No seu trabalho, cuidando do seu dever, obedecendo ao seu pai e fazendo ali o que era imposto a ele como filho mais novo, cuidar das ovelhas. Pastorear não é fácil. Pastorear ovelhas nesse sentido lá no campo era uma atribuição dada a servos, eram empregados e servos que faziam isso quando os seus senhores eram ricos e tinham posses. Mas aí Davi, o menor, está apacentando, os outros estavam em casa, fazendo outras coisas. Já eram rapazes, e ele lá no campo. Mas olha bem, ele estava sendo preparado para posteriormente ver o que Deus tinha na vida dele. Mas Davi tinha uma fidelidade ao seu pai. Então, cuidar e pastorear não era nada fácil, era considerado uma função inferior, até mesmo atribuída a servos de seus senhores. E os seus irmãos já eram valentes moços, preparando-se para ir à guerra, prontos para o alistamento no exército real. Davi tinha sido fiel a seu pai, cuidando de ovelhas. E Deus agrada daquele menino pela sua fidelidade, porque ele estava ali cumprindo o seu dever. Segunda coisa, Davi era obediente. É melhor obedecer do que sacrificar, diz a Bíblia. 1 Samuel 17, 20, está escrito assim: Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com guarda e carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando o exército saía em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Ou seja, o seu pai lhe ordena, lhe dá uma incumbência de ir até o campo de batalha, onde estavam os seus irmãos, dar um auxílio, levar algo para eles. Ele obedece, ele entende os mistérios de Deus, ele sabia que maior é o que serve. A Bíblia nos diz que maior no reino de Deus é o que serve. Amados, precisamos aprender isso. Às vezes nós queremos tudo de mão beijada, queremos tudo bonitinho nas nossas mãos. O venha a nós, ao vosso reino, nada. Maior no reino de Deus é o que serve. Não é o servo maior que o seu Senhor, mas maior é o que serve. Jesus nos ensina essa lição. Então, obediência é um dos princípios que Deus nos observa e vê quão bom é ser obediente. Do que adianta levar sacrifícios ao altar do Senhor e ser desobediente? Do que adianta pagar o preço e você fazer tudo, cumprir todas as obrigações dentro daquilo que uma determinada liturgia, ou determinado costume, ou determinada tradição religiosa lhe impõe, mas você não é obediente? Do que adianta estar na igreja, nos cultos, dizer eu sou crente, eu tenho 30, 40 anos de evangelho, que eu nasci num berço cristão, bater no peito, eu sou crente, mas se você desobedece, a desobediência desagrada a Deus. Davi nos mostra o exemplo da obediência. Outra coisa que precisamos ter, visão espiritual. Como é difícil você ser crente sem ter visão. O que nos coloca diante de um compromisso como pastores,
como irmãos em Cristo, como membros de uma igreja, vamos dizer assim, nós somos a Igreja Aliança, existem todos os outros ministérios de Ipanema, cada um tem uma visão ministerial. Nós precisamos estar focados na visão. O alvo é Cristo, nossa visão tem que estar voltada para Jesus. Mas a visão espiritual é interessante. Quando Davi olha para aquele gigante, ele não vê um homem grande. Quando você olha para o seu problema, o que você está vendo? Um gigante à sua frente? Não é maior o que está em nós do que o que está no mundo? Maior é Deus. Então o Deus a quem eu sirvo, ele é tão grande, tão maravilhoso, é maior que os meus problemas. Eu preciso acreditar e tomar posse disso, aleluia. Amém. Se eu começar a olhar para os meus problemas já com sentimento de fracasso, como eu posso dizer que eu estou servindo a um Deus que é grande, maravilhoso, um Deus de vitória, um Deus que nos dá condição de encararmos de frente? E Davi olha para aquele gigante. Ele não vê o gigante que estava trazendo medo ao rei Saul e os seus homens no exército. A Bíblia fala claramente das medidas. Se você olhar, o homem era grande. Um soldado comum não conseguiria levantar a sua lança. Imagina. E a Bíblia diz de homens gigantes no passado. E aí a gente pode ver, se você quiser pesquisar, vai lá para a rede social, pesquise lá os homens maiores da terra. As maiores mulheres da terra, você vai ver em pleno século XXI que tem os recordistas do Guinness, homens de quase 2,5 metros. Então nós temos homens grandes hoje na nossa sociedade, mas de certo que o problema era, ele era grande, pelo seu tamanho ele impunha medo nos exércitos, mas Davi não vê um homem preparado para lutar, não vê um homem pronto para vencer. Ele viu alguém que não tinha um sinal de aliança com Deus, sabe por quê? Porque a circuncisão era um sinal daqueles que pertenciam ao povo de Deus. Então ele chama ele de incircuncisos. Eu venho em nome do Deus de Israel. Quem é este incircunciso? Então você precisa entender quem é este, qual é este o seu problema que você está lutando contra ele e continua olhando para ele como se fosse um gigante à sua frente. É muito maior do que está em nós. Então a visão é necessária. Nós precisamos ter visão espiritual. Saber que Deus está conosco. Amém. Precisamos acreditar e confiar em Deus. Amados, nós estamos vivendo uma prisão no mundo de hoje, diante da realidade que nós estamos vivendo da Covid, da pandemia. Nós estamos olhando para o problema e vendo ele se agigantar, mas nós não estamos dobrando os nossos joelhos diante do Senhor e dizendo, eu não temerei, porque maior é o que está em nós. Estamos às vezes lutando já com sentimento de derrota. É triste isso. Quando eu fui notificado do positivo para a Covid-19, me bateu aquele medo, aquele sentimento ruim, aquela preocupação, e o que vai ser de mim, Senhor? E agora? A pressão foi a quase 17, quando mediram, porque dentro de mim estava vivendo uma tensão, um medo, uma preocupação. Depois veio uma noite em branco. Eu preciso entender que Deus está no controle. Eu preciso entender que, ainda que um gigante chamado Covid-19 me separar desta vida, ele não vai me separar do céu. Amém. Porque maior é o que está em nós. Davi tinha visão espiritual, visão de Deus, visão que trouxe-lhe a vitória sobre aquele gigante, porque ele não viu o gigante maior do que o Deus que estava atrás do seu exército, atrás do seu povo, o Deus que estava com ele. Davi também, ele era verdadeiro. Nós precisamos ser mais verdadeiros, amados. Davi tinha esta qualidade, o que lhe garantiu a vitória sobre o gigante. A palavra de Deus nos adverte de sermos verdadeiros. Ele estava ali convicto, ele estava ali diante daquele desafio, mas ele estava sentindo a verdade no seu coração, porque ele sabia quem era o Deus de Israel, quem era o Deus que o escolheu e o separou e o mandou ungir. Davi nem era rei, era apenas um jovem. E ele estava ali,
Nós precisamos entender que nós temos que ser verdadeiros. A palavra de Deus diz que seja sim, sim, não, não. Não pode ser em cima do mais ou menos, eu não sei. Talvez. A gente fica cheio de dúvida. Nós vamos ter certezas. Ou seja, a palavra de Deus fala, seja sim, sim, não, não. Nós vamos dizer sim com convicção, quando temos que dizer sim e não. Esse negócio de eu não sei se vai dar, eu não sei se vou, se não vou. Nós precisamos ter certezas e convicção, sermos verdadeiros. Mas o que vemos hoje são fantoches levados pela emoção e ventos de doutrinas. Cuidado com isso. Nós vemos aí coisas que acontecem no dia a dia, que as pessoas pensam que está levando para o bom caminho, mas na verdade existe um mau caminho fantasiado e falsificado atrás daquilo que pode se apresentar como um bom caminho. Cuidado com o pecadinho, com mentirinha. Cuidado com esse negócio. Cuidado com essas pessoas que dizem que não tem nada a ver. Cuidado com as pessoas que dizem que é para você levar mais ou menos assim, de qualquer maneira. Precisamos encarar a realidade, sermos verdadeiros. Mais uma vez, lá no Nilo Moraes Pinheiro, quando eu era estudante, nas primeiras séries, escrevendo já alguma coisa, um amigo meu disse assim, olha, vai fazendo os risquinhos assim, ó, linha por linha, ao que chegar no final, você vai e responde outro linha por linha, fazendo risquinho, tipo um monte de U, ponta a ponta. A professora olha e vê que está completo, e ela vê que você fez. Ela nem vai ler. Amados, a professora olhou meu caderno, pegou aquele monte de risquinho ali, simulando que estava sendo escrito, mas na verdade era um monte de risquinho. Eu quase perdi a orelha, porque eu fui seguir o conselho do meu colega, que fazia da mesma forma. Olha onde eu estou hoje. Meu colega não chegou tão longe, mas eu estou aqui, porque eu tive que aprender a ser verdadeiro, amados. Nós precisamos ser verdadeiros, nós podemos enganar as pessoas, sermos falsos. Davi era um homem verdadeiro, tinha verdade no seu coração, tinha convicção das suas palavras. Errou, pecou, foi falho, mas Deus o permitiu que corrigisse os seus erros, as suas falhas e se arrependesse de tudo. No entanto, Davi foi um rei depois honrado. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, para encerrar, nós aprendemos com Davi que nós precisamos ser preparados. Olha só o que diz o versículo 49 do capítulo 17. Diz assim: E Davi pôs a mão no alforje e tomou ali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Ou seja, o gigante caiu por terra e caiu morto. Quais instrumentos você está usando para encarar os gigantes que estão lhe afligindo? Quais instrumentos nós estamos usando para vencer os gigantes que têm nos imposto o fracasso, o sentimento de fracasso? Derrubando os gigantes e conquistando vitórias. Esse é o tema que nós estamos pregando. Davi enfrentou o gigante com a arma que Deus lhe deu. Uma funda. Um ponto a salientar na vida de Davi era que ele sabia usar a arma que tinha. E qual arma nós temos? E que arma nós estamos usando para vencer os gigantes que nos afligem? Os gigantes que estão impedindo de nós celebrarmos a vitória. Deus nos deu uma arma poderosíssima. Sabe qual é essa arma? A sua palavra. A palavra de Deus. Essa palavra, os céus e terras passarão, mas ela não vai passar. O mesmo Deus deixa claro através do profeta que a minha palavra não voltará vazia ao céu sem deixar antes um sinal. Essa palavra, a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus, ela é inspiração. Ela é ordenação, ela é apontamento das coisas certas, ela é a aprovação daquilo que Deus aprova. A palavra de Deus é a pura revelação, a pura profecia, é a pura verdade.
Porque ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade que nos liberta é a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Sua palavra. Na tentação no deserto, Jesus usou essa poderosa arma contra Satanás. Nós temos que saber usar essa arma, amados. A palavra de Deus e sermos preparados. Porque se você vai para a batalha sem estar preparado, pode ter certeza, a vitória não vem. Nós sabemos que o inimigo nos analisa, observa todos os nossos pontos e ele busca focar nos pontos fracos. Nós temos aí homens que ganham milhões de reais competindo no esporte. Um deles se chama UFC, ou seja, uma luta no octógono. Aí você se faz campeão. O Brasil tem uma mulher chamada Amanda Nunes, campeã, tem lá os seus milhões. Essa mulher é considerada imbatível. E muitos outros se consideravam imbatível. Mas sabe como que o atual campeão do peso pesado foi derrotado? Em apenas um round? É que o seu adversário estudou os pontos fracos dele. E bastou menos de 3 minutos para que ele se tornasse o novo campeão. E considerado hoje um homem imbatível no momento. Sabe por que ele venceu? Porque ele estudou os pontos fracos daquele homem que trazia consigo o maior troféu, que era um cinturão de campeão mundial. Amados, o inimigo observa os nossos pontos fracos. Nós não podemos temer o gigante, mas o diabo se agiganta sobre nós se nós não estivermos preparados. Precisamos estar preparados diante do inimigo, porque ele estuda o nosso ponto fraco. Para uns a fraqueza é o sexo, para outros a fraqueza é dinheiro, para outros a fraqueza é comida, para outros a fraqueza é a mentira, para outros a fraqueza é a traição, para outros existem muitas outras coisas que são oferecidas na bandeja para atingir o nosso ponto fraco. Nós precisamos fazer o quê? Fechar as brechas, eliminar essas brechas que é porta de entrada para que o inimigo entre a partir das nossas fraquezas. Mas se você estiver forte na oração, forte na presença do Senhor, comprometido com a sua igreja, comprometido com Deus, se você estiver centrado nessa palavra, o inimigo pode estudar você, mas ele vai dizer assim: eu não encontro um ponto fraco. Então você vai se manter campeão, porque aquela música diz: campeão vencedor, Deus dá asas. Amém? Por quê? Porque ele pega o oprimido, o abatido, o menor da casa de Jessé e o faz um grande rei sobre Israel. Porque ele vê nele preparo. Que Deus abençoe a todos nós e que essa palavra possa nos trazer algo que possa nos ajudar a encarar os nossos desafios, os nossos problemas, não como gigantes imbatíveis, mas como algo que é possível sim vencermos. Amém. Mas temos que estar diante de Deus com fidelidade, obediência, visão espiritual, verdade no coração, ser verdadeiro e estar preparados. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, abençoe a nós aqui, a nossa casa, a nossa família, continue me dando a cura total e guardando a minha família de tudo isso e dando a cura a toda Ipanema, a todo mundo, em nome do Senhor Jesus. O Senhor abençoe você e a sua casa e que o grande amor de Deus possa estar em nossos corações. Os avisos serão passados através da informação, através das redes sociais, no WhatsApp e outros meios de comunicação. Vamos falar com Deus, vamos estar encerrando, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Você pode estar estranhando, o pastor está em casa, mas está de máscara. Mas aqui nós estamos a família. Eu preciso resguardar a minha saúde e a integridade também da minha família. Vamos falar com Deus. Santo Deus, grande é o Senhor, digno de louvor. Muito obrigado, Pai, por este dia. Guarda a nossa vida. Deus. Nos fortaleça, Deus. Sim, Pai, Nos dê coragem de enfrentar os gigantes que se apresentam perante nós. Sim, Ah, Deus,
O gigante da dívida, o gigante do problema familiar, o gigante, meu Deus, da educação dos filhos, o gigante, meu Deus, do comodismo. Eu não estou conseguindo mais ir à igreja, eu não estou sentindo vontade de ir na casa de Deus, eu não estou sentindo mais vontade de orar, de adorar. Isso é um gigante que tem que cair por terra. Deus, dê força a esse que está vivendo nesse momento. Sim, Pai. Guarda, meu Deus, o teu povo. Socorre esta cidade, Pai. Sim, Deus. Abra, meu Deus, as portas para que aqueles que estão na fila agora, Pai, aguardando o momento para serem atendidos, não venham a perecer, Pai, por falta de atendimento. Sim, Abre Deus. essa porta. Em nome de Jesus. Muda o quadro do Brasil, Pai. Nós clamamos. Começa, Deus, Ti, mostrar e desmascarar, meu Deus, a corrupção, para que ela seja, meu Deus, Sim, desmascarada. Em nome de Jesus. Para que haja, meu Deus, punição aos responsáveis por mortes que não deveriam acontecer. Sim, sim. Ah, Deus, em nome de Jesus, toma direção de Brasília, toma direção do governo, toma direção dos estados, Sim, sim. toma direção daqueles que estão instituídos como prefeitos, Pai, Oh, Deus, daqueles que têm o poder na mão, que só possa, meu Deus, abençoar para que possam governar com integridade, Pai. Porque nós sabemos que o governo soberano é o governo do Senhor. Sim, Porque Deus. no governo do teu filho não há falha, É verdade. não há Deus, é verdade. erro, não há, meu Deus, fracasso. É verdade. O Sim. governo do teu filho, Pai, existe Perfeito. a perfeição. Sim, sim. E é sobre esse governo que nós queremos estar. Sim, Deus. Abençoe os aniversariantes da semana. Sim, Senhor. Ah, Deus, abençoe ali o filho da irmã Marinalva, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a casa dela. Sim, Abençoe Deus. aqueles que estão em viagem, irmão Érico. Sim, Pai. Abençoe o Vilmar na sua casa, que Em nome está de chegando Jesus, de viagem. Sim, Deus. Abençoe, meu Deus, a todos nós. Em nome de Jesus, Deus. E que o grande amor de Deus, a graça do Filho de Jesus, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com a igreja. É a igreja que crê e diga Amém. amém. Glória a Deus. Glória a Deus, estamos encerrados. Um ótimo final de semana, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela companhia de todos. Fiquem com Deus.